Oi, gente, eu sou a Mariana e nessa segunda aula a gente vai falar sobre o Maio de 68 francês. Sejamos realistas, exijamos o impossível. Essa é uma das várias frases conhecidas que saíram do famoso Maio de 68 francês, aquele mês em que a juventude foi uma verdadeira faísca revolucionária na classe trabalhadora e que deixa inúmeras lições, de vitórias e derrotas até os dias de hoje, para uma juventude que se propõe a resgatar os fios de continuidade com o marxismo. Bom, é importante começar com uma breve contextualização do que estava colocado naquele cenário em que explodiu a mobilização. 1968 foi um ano que marcou para a França o fim do ciclo de crescimento do pós-guerra, que tinha possibilitado uma grande acumulação de capital e que gerou uma expansão nas universidades. Era nesse cenário que estavam localizadas as universidades que não mais se restringiam apenas a um setor totalmente restrito da elite francesa, mas também abarcavam setores importantes da classe trabalhadora, como era o caso da Universidade de Nanterre, localizada em meio a um bairro operário de imigrantes vindos da Argélia. Para além desses elementos, é importante também colocar que, na época, a França passava por um período de governo bonapartista do de Gaulle, que já governava há mais de 10 anos, e com o fim do período de bonança, resolveu aprovar importantes ataques aos trabalhadores e aos estudantes, com uma reforma da Previdência e as chamadas reformas universitárias. Bom, o resultado disso foi que esses ataques se transformaram num estopim de um processo de mobilização intensa que não se via há anos na Europa. Como foi dito na primeira aula, naquele momento já existiam lutas acontecendo em diversos lugares do mundo, com a juventude protagonizando mobilizações internacionais anti-imperialistas. Esse cenário político levou a que no dia 20 de março acontecesse uma grande manifestação estudantil contra a intervenção dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, manifestação que foi reprimida e que resultou em alguns estudantes presos pelo governo. 2 dias depois, fruto do tremendo rechaço a essas medidas repressivas, num movimento que seria conhecido como 22 de março de 1968, a Universidade de Nanterre, que eu citei no começo, é ocupada num movimento que não iria levar muito tempo para se nacionalizar. Esse movimento ficou historicamente conhecido e teve como um dos seus principais líderes o estudante Daniel Cohn-Bendit. No dia 4 de abril, o governo implementou as reformas universitárias e se organizam mobilizações que resultam, no dia 27 de abril, em mais prisões e repressão, gerando uma impressionante reação do movimento de massas no 1º de maio, que viria a ser o maior 1º de maio das últimas décadas na França, com setores massivos de trabalhadores e estudantes nas ruas. Nos dias 3 e 4, as mobilizações estudantis se escalonam contra a repressão e no dia 10 de maio acontece a chamada Noite das Barricadas, em que Paris foi tomada por mais de 60 barricadas, com manifestantes que lutavam pela reabertura do campus de Nanterre e do Quartier Latin, ambos fechados pela polícia dias antes, como forma de reprimir a vanguarda que estava lutando. Do ponto de vista da classe operária, desde 1967 já vinham se desenvolvendo importantes processos de luta e de organização. Um dia antes do decreto da reforma do ensino, os operários de Sud Aviation haviam decretado greve e é a partir de meados de maio que se inicia um processo intenso de greves com ocupação de fábrica, em que os trabalhadores chegavam inclusive a sequestrar os seus patrões. Para se ter uma leve noção, eram mais de 8 milhões de operários em greve, com estimativas que chegavam a 10 milhões. Isso, para a época, era um peso descomunal, numa França que chegava a 15 milhões de assalariados. Ou seja, a maioria dos trabalhadores assalariados estava paralisado. No dia 13 de maio, acontece uma greve geral que tomou as ruas das principais cidades do país, com centenas de milhares de manifestantes gritando "Fora de Gaulle!". Nesse momento, os secundaristas ocupavam as escolas e, nas ruas, o movimento estudantil ecoava o grito de "Viva a Comuna de Paris!". Frente ao nível e à força das mobilizações, o de Gaulle vai se reunir com as tropas francesas que se encontravam na Romênia e, pouco tempo depois, no final de maio, o processo chega no seu auge, no dia 22 daquele mês. Bom, depois dessa breve retomada cronológica, eu queria colocar alguns elementos que eu acho importantes para a gente pensar o significado de todo esse processo. Isso porque é impressionante de ver o nível de avanço que existia nas demandas levantadas pelo movimento estudantil na época, que caminhava num sentido de ligação profunda com a classe trabalhadora, questionando o caráter de classe da universidade e a serviço do que o conhecimento produzido nela estava de fato. Os estudantes, a partir de críticas à estrutura universitária, passaram a questionar mais de fundo a exploração capitalista, reivindicando que a ciência estivesse a serviço dos trabalhadores e não da burguesia.
Foi isso que possibilitou que atuassem como uma verdadeira caixa de ressonância do movimento operário, antecipando a mobilização de massas que viria. Foi um processo intenso de uma juventude rebelde que questionou tudo, que se rebelou contra esse sistema que nos impõe misérias e que quer controlar os nossos corpos e as nossas vidas. Isso se expressou de diversas formas, no movimento cultural e libertário de uma juventude subversiva que passou a querer transformar tudo pela raiz. Mas, e é importante remarcar, contra as tendências que buscam transformar esse movimento em um fenômeno pacífico, a potencialidade desse processo só foi possível porque, em meio às barricadas e os processos de enfrentamento nas ruas, ia se forjando uma profunda aliança com a classe que move o mundo. Para nós, da Juventude Faísca e do Esquerda Diário, falar sobre Maio de 68 passa por, em primeiro lugar, conseguir extrair o máximo de lições desse grande processo de aprendizado histórico que deixou marcas até os dias de hoje, com exemplos impressionantes da confluência entre operários e estudantes, que só não foi capaz de derrotar o imperialismo francês pela falta de uma direção revolucionária, um partido dos trabalhadores capaz de se enfrentar com a burocracia do Partido Comunista Francês, que desde o início de todo o processo, atuou de forma covarde e mesquinha para separar a juventude dos trabalhadores e quebrar o potencial explosivo dessa aliança. A principal entidade estudantil, a União Nacional dos Estudantes Franceses, a UNEF, estava em crise e já não era mais controlada pela burocracia do Partido Comunista Francês. A superação das burocracias que controlavam o movimento nos períodos anteriores foi fundamental para que a vanguarda estudantil pudesse atuar como caixa de ressonância das contradições do capitalismo francês. Sim, precisamos retomar essa parte, porque a realidade é que esse intenso movimento de luta e mobilização acabou por resultar numa combinação entre reajuste salarial para os trabalhadores e flexibilização dos ataques aos estudantes, tendo seu potencial revolucionário podado pelas suas direções burocráticas, com destaque para o papel do PCF. Para se ter uma ideia, os trabalhadores da fábrica Renault e Citroën chegaram a vaiar os burocratas em assembleia quando o acordo foi apresentado. O PCF, pela via da CGT, atuou com um papel crucial de dividir o movimento, alimentando um sentimento de desconfiança entre os trabalhadores com os estudantes, em que colocava para os operários que os estudantes não passavam de filhos da burguesia, que apenas se importavam com seus próprios interesses. Sim, é assim que atuou o stalinismo em um dos mais importantes processos de luta da classe operária no século XX, e é assim que aqueles que reivindicam a sua tradição seguirão atuando, depositando ilusões na aliança dos trabalhadores com setores da burguesia, em oposição a uma lógica de unidade da classe trabalhadora e dos setores oprimidos. Por outro lado, ao não dar conta, com precisão, do novo cenário de equilíbrio capitalista do pós-guerra, a partir dos acordos entre o imperialismo norte-americano e a burocracia da União Soviética, nenhuma das correntes na qual o trotskismo se dividiu conseguiu forjar uma organização revolucionária capaz de se fundir com a classe trabalhadora e a juventude em luta, para, dessa forma, dar a esse processo uma direção que pudesse de fato mudar os rumos do sistema capitalista mundial. Bom, tendo dito tudo isso, eu queria por fim colocar aqui, principalmente em meio a um Brasil do golpe institucional, com um presidente que ri das mortes por Covid diariamente, ao mesmo tempo em que ataca a educação, fechando universidades federais e assassinando sistematicamente a juventude negra e pobre, precarizando cada vez mais as nossas vidas e os nossos direitos, é preciso mais do que nunca a gente se apoiar no exemplo de luta dos trabalhadores e estudantes franceses, que se atreveram há 53 anos organizar uma aliança explosiva, que fez a burguesia internacional tremer em cada canto do mundo.